Seja bem-vindo ao episódio número 339 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados. E hoje a gente vai falar sobre os cenários econômicos para 2023, mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta, né? Não sabemos em que horário vai ser. Justo. Muito bem que é. Né? Não sei, o Vinícius hoje. É verdade. Estamos gravando aqui esse episódio no dia 16 de janeiro. E lembrar, né? Bom, 1/6 do primeiro trimestre já foi. Como é que é? Não, o Vinícius tem uma leitura do segundo Réveillon do ano, né? Buenas, só a minha saudação, ela vale para qualquer horário, né? O Buenas, ele vale para qualquer horário. Mas a gente, não sei, me deu um déjà vu aqui que a gente já falou sobre isso. Mas contando os dias pro carnaval, né? A gente começa o ano começando o carnaval para depois começar o ano de verdade. Segundo Réveillon. Mas vamos lá, né? Mas né? Piscou, a gente tá em 2023, piscou, a gente tá finalizando já o primeiro mês, então não temos tempo a perder, assim como nós aqui nesse podcast, então vamos introduzir o nosso assunto de hoje. Então tá, gurizada, para falar sobre os cenários econômicos para 2023, nós chamamos ele, o nosso poderoso. Muito bem, o nosso poderoso da semana é o professor da Universidade Federal aqui de Pelotas, professor Marcelo Passos, da área da economia. Professor, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Professor que já esteve conosco no final da pandemia. Sempre agora. Um prazer. Então, agora seja bem-vindo. É um outro déjà vu. É verdade. Porque já tivemos com ele no início de 2022. Tradicionalmente a gente faz essa fala, né, no início do ano para o pessoal que nos acompanha, né, para o nosso público-alvo, para quem se interessa, para quem está pensando em investir, para quem está pensando, né, em ter uma opinião, uma leitura mais qualificada sobre o que se espera, né, em termos de economia, dentre outras coisas, né, nos mercados aí para o ano. A gente costuma tradicionalmente fazer esse programa, então a nossa futurologia aqui, né? O nosso momento jogar búzio, tirar as cartas, ler bola de cristal aí. O que tá marcado nos astros e nas manchetes e nas tendências aí para 2023? Eu agradeci, eu adoro o Poderoso Chefão, gostei da música, mas assim, falar em professor poderoso é um otimismo de início de ano, assim, absurdo. Mas obrigado, gostei. Vamos que vamos, que barbaridade. Mas enfim, realmente a gente tem aí uma perspectiva para o ano de novo governo, né? Vou fazer um breve resumo aqui do que foi o governo Bolsonaro, da perspectiva da economia, né? Sem entrar muito na questão política, embora às vezes essas questões se relacionem, e depois falar sobre o governo Lula e, sobretudo, olhando dentro da perspectiva que seja importante para o pequeno e médio empresário, né? O governo Bolsonaro ele prometeu 5 grandes reformas, as chamadas reformas macro, né? A previdenciária, que foi aprovada em 2019, e que foi muito importante, gerou aí uma economia de 85 bilhões por ano, mais ou menos, em 10 anos, 850 bilhões em 10 anos. E dessa economia, a gente já tem aí praticamente uns 200 e poucos bilhões de economia, né, contando 3 anos de 2019 para cá, né, que começou a partir mesmo de 2020. Então ela já deu efeitos positivos, inclusive na pandemia, que a gente precisou dessa economia. Depois tivemos a reforma administrativa que não andou. O Bolsonaro não quis porque o Guedes queria, o Bolsonaro não quis porque boa parte do eleitorado dele é de funcionários públicos e tal, e ia mexer na interesse e tal, ele não quis. Revisão do Pacto Federativo, uma reforma importante que seria mais recurso aí para o município, para vários municípios, para os estados, também não avançou. Aí o Congresso não quis, o PT não quis, né? A lei da autonomia do Banco Central, importantíssima essa
reforma que deu pouca mídia, mas é importantíssima porque vai garantir, por exemplo, agora, no próximo governo, aliás, no governo atual do Lula, que se houver alguma derrapada nos gastos, isso não impacte na inflação. Porque está lá o presidente Roberto Campos Neto do Roberto Campos lá, que foi um economista famoso, que ele tem agora autonomia. Então ele tem um mandato aí de mais 2 anos, se não me engano. Então, enfim, se a inflação subir, aumenta juros e controla a inflação. Né? A inflação é o pior tributo sobre os mais pobres e também atrapalha a vida de todo mundo, inclusive dos empresários também. Reforma tributária foi arquivada. Né? Então a gente teve aí 2 reformas das 5 sendo aprovadas, importantes. Né? Agora, essas foram as grandes reformas. Né? 2 foram aprovadas. Tivemos aí reformas importantes também, que foram reformas micro e que são importantes para o pequeno e médio empresário. Por exemplo, a lei da liberdade econômica. Né? Menos burocracia, proteção à livre iniciativa, garantias para o livre mercado, abertura e regularização de empresas, quem quer abrir uma empresa, quem quer reabrir uma empresa, ficou mais fácil agora no Brasil todo, com a lei da liberdade econômica que foi aprovada no governo passado. Outra reforma importante, marco regulatório de saneamento. A gente vai ter um avanço aí de investimentos no saneamento nos próximos anos. O PT algumas pessoas do PT dizem que querem rever a reforma, mas isso para mim está muito naquela faixa do discurso populista que alguns petistas mais tradicionais, eles falam assim e tal, mas na prática eu acho que isso não vai se traduzir em uma medida efetiva, não. Então esse marco regulatório, na minha visão, veio para ficar. Tomara que eu esteja certo, né? Porque, enfim, isso vai melhorar a vida do saneamento brasileiro que está atrasado há muitos anos. Marco regulatório do gás também, né? Também vai trazer investimentos para o gás. É a lei do PIX também, que é uma reforma importantíssima, mexe na vida de todo mundo. Aí veio a inflação, depois no ano de 2021, em janeiro de 2021 ela veio, cresceu muito no ano passado, até agosto. Em agosto ela começou a cair. Essa inflação atrapalhou a vida, sobretudo dos mais pobres, porque, enfim, o auxílio emergencial também foi reduzido nesse período. O auxílio emergencial era de R$600 a R$1.200, dependendo do número de familiares, e aí caiu, de repente, para R$400. E aí a inflação veio fortíssima, chegou a bater 11%. Então, inflação alta e um auxílio que, enfim, é vital para os mais pobres, isso aí fez com que 61 milhões de pessoas entrassem na linha de pobreza e 19 milhões entrassem na pobreza extrema. Isso aí afetou muito a capacidade eleitoral do governo Bolsonaro. Ele não se elegeu, na minha concepção, muito em função disso. Perdeu muitos votos dos mais pobres. Porque quando ele aprova a lei do auxílio emergencial no início da pandemia, o nível de pobreza extrema cai para 2,4%. Praticamente eliminamos a pobreza extrema. Só que ele não teve, na verdade, capacidade de articular com o Congresso, manter e romper o teto até para poder. Se ele faz aquilo, ele se elege. Ele não fez. Por questão congressual, e aí entra a questão política que eu não vou entrar, mas isso não aconteceu. E ele pagou um preço político por isso. Né? Porque a pobreza aumentou e quando ele tentou retornar com o auxílio emergencial já em agosto do ano passado, já era tarde. Faltava o quê? 2, 3 meses para o primeiro turno. Então ficou muito em cima. Né? E ainda assim, quando ele volta, ele consegue ir para o segundo turno. As pesquisas apontavam que ele não ia. Então aí termina o governo Bolsonaro, a gente tem aí tudo que aconteceu semana passada, enfim, já acho que está meio superado, e entra o governo Lula. O governo Lula tem aí 16 dias, aproximadamente, né? Mas já tem algumas situações que ocorreram no ano passado. Por exemplo, ele aprova a prorrogação do auxílio emergencial de R$600 e consegue também verbas aí para garantir talvez uma reforma, aí, uma mini reforma, um aumento razoável do salário mínimo para o ano que vem, porque o aumento desse ano já veio do ano passado ainda com o governo Bolsonaro. Tensões no mercado financeiro. O Lula vem... Alguns ministros do Lula falam algumas besteiras, tipo o Carlos Lupe, ministro da Previdência, fala que quer rever a reforma da Previdência. Enfim, umas bobagens. Rever a reforma trabalhista. Enfim, aí isso vai acontecer. Do que falaram, o que vai acontecer mesmo é não ter mais privatizações. Já é uma notícia ruim. Né?
mas ele, enfim, não vai ter. Isso é concreto. E teve uma outra da Gleisi Hoffmann, que ela não ia pagar os dividendos das empresas. Também. Mas isso fica muito na espuma ali e tal. Fica no discurso e tal. Na prática, quando bater no Haddad, na Simone Tebet, no Alckmin, a coisa reflui. Agora, claro que gera ruído. Né? E o mercado financeiro, que já tem uma posição em relação ao PT meio né, reverso, então ele fica ainda mais tenso. Né? Mas isso acho que ao longo do ano pode se dissipar, dependendo das declarações, sobretudo das atitudes do governo, da gestão do Haddad, principalmente. Isso que eu ia comentar, né? É um governo que ele é muito mais misto do que do PT como foram os anteriores. Eu acho que isso acaba dando um pouquinho mais de reflexo no mercado, de um pouco mais de segurança, entre aspas, de não ter essas atitudes mais extremistas. Sim. Né? Não, e dentro disso está falando, né, quando entrou o Bolsonaro, não se tinha o histórico nenhum do Bolsonaro, do pessoal dele, no máximo ali do Guedes e tal, mas do Lula a gente tem, só do governo do Lula tem 8 anos para tu poder fazer minimamente uma análise. Muita gente conhecida, né? Pois é. E aí o que eu te pergunto é o seguinte, a gente poderia se basear nesse período do Lula e daqui a pouco no período que teve na sequência também da Dilma para fazer uma projeção do comportamental desse tem sim. Governo? A ideia é a seguinte, por exemplo, no governo Lula 1, né? Quando ele assume, ele indica um presidente do Banco Central, que era o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no primeiro governo Lula, que é indicado na prática pelo PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, que crava o Henrique Meirelles lá, Cardoso, Malan e Armínio, que conseguem dizer, olha, esse é o cara, né? A nossa conta, para vocês nos pagarem aí pela ajuda da transição, que não houve agora, a conta é essa, o presidente do Banco Central é nosso. Tal, e botou e deu certo. Né? E aí entra o Lula com o Palocci, que foi um bom ministro da Fazenda, apesar das questões envolvendo corrupção e tudo mais, ele foi um bom ministro da Fazenda, e ele entra também como um cara político, um ex-prefeito de Ribeirão Preto, com conhecimento em finanças públicas, tinha feito uma boa gestão financeira em Ribeirão Preto. Ele entra, né, essa dupla, muito bem assessorado pelo gênio do Marcos Lisboa, né, muito bem assessorado, então eles conseguem fazer um primeiro governo muito bom, né, a meu ver. Porque eles saem de uma crise muito forte em 2002 e entram em 2003 e conseguem fazer um primeiro governo muito bom. Segundo governo, bom também, mas razoável. Já aí começa a aparecer muitas coisas e tal. Então, agora ele está repetindo essa fórmula. Ele coloca um político também na Fazenda. Um cara que não é economista. Né? Ele é advogado de formação, se não me engano, o Haddad, né? Mas não precisa ser economista. O FHC também não era economista, era sociólogo e o Palocci era médico. Foram bons ministros. Então, assim, o importante para ser um ministro da Fazenda bom é o cara ter coerência entre o que fala e as atitudes, gerar credibilidade e saber negociar com o Congresso, né? Então, um corpo técnico por trás. Exatamente, assessores realmente bons. Dos assessores dele, tem assessores bons, tem alguns razoáveis, mas tem assessores bons. Em geral, a equipe econômica é boa, como foi também a equipe econômica do governo Bolsonaro. Então, agora o foco do atual ministro, né, e são 3 ministros agora, o ministério foi desdobrado, né, agora a gente tem o antigo Ministério da Economia, do Paulo Guedes, foi desdobrado em planejamento, fazenda, indústria e comércio, Alckmin, planejamento Tebet, Simone Tebet, e gestão pública, Esther Dweck. Então tem aí 4 ministros. Eu comentar só que é interessante porque tu tem uma oposição dentro desse próprio desdobramento. Tem. Né? A gente vai ter uma disputazinha. A Tebet foi muito claro em dizer que não consegue seguir a mesma linha dos demais, mas segundo ela, o Lula disse, não, eu quero isso. E ainda tem a Gleisi Hoffmann mandando no PT. Nossa Senhora! Que ainda vai gerar um ruído também aí. Então, assim, só que o foco, para mim, está muito claro, reforma tributária. Né? A fala do ministro Haddad na semana passada e hoje no Fórum de Davos, ele fala, eu quero fazer uma reforma tributária. A reforma tributária já está pronta praticamente, a reforma do Bernardo Api, que vem desde a época do Temer, pronta. É uma boa reforma, só que eu não sei... Claro, essa reforma que está lá, eu conheço. Agora, a reforma que vai sair de lá, eu não sei. Porque ela vai ser discutida, o pessoal vai retalhar, vai mudar, enfim. Fala-se até em tributar dividendos, uma coisa que eu sou contrário, porque eu afasto investimentos. Enfim, a gente não sabe que reforma que vai sair, mas a reforma que está, o projeto inicial é uma reforma interessante, uma reforma bem paulatina, gradual, ela vai
ser implementada aos poucos e não vai afetar tanto a vida financeira dos estados, dos municípios, enfim, uma reforma bem coerente. O Bernardo Api é um grande estudioso, um dos melhores estudiosos do Brasil na área de reforma tributária. Eu participei de um evento com ele lá em São Paulo, uns 4 anos atrás, com o Ives Gandra Martins, eu debati com eles e tal. Não com o Bernardo Api, mas com o Ives Gandra. Ele estava presente, enfim, assisti a fala dele, assisti também, li também a reforma dele. É um cara muito competente, ele está na equipe do Haddad. Então a reforma deve ser uma reforma interessante. Mas quando a gente fala em reforma tributária, a gente está falando basicamente no que esse pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, a descentralização do... Mudança da estrutura tributária que nós não temos desde 1967. Muda tudo. Então, por exemplo, aquela coisa do prefeito ir lá buscar o recurso com o Pires na mão em Brasília, a ideia é de ter uma reorganização do dinheiro público. Total. Você muda a estrutura tributária, simplifica a estrutura tributária, que é chamada hoje de manicômio tributário. O Alckmin chamou, não sou eu. O Alckmin disse, e é um termo que se usa corriqueiramente, manicômio tributário, porque o problema maior do sistema brasileiro é a complexidade. Para o pequeno e médio empresário, para o investidor estrangeiro que quer investir no Brasil. Quantas horas a gente gasta por mês aí, em média, o Vinícius, em contabilidade nas empresas? Umas 2.000 e tantas horas. A gente bate vários recordes nesse sentido, né? Uhum. Também por conta disso, né? Sim. Atrapalha a vida de todo mundo, né? Então, assim, a reforma que está lá no Congresso, está parada, o Temer aconselhou o ministro Paulo Guedes a pegar essa reforma, desengavetar, colocar em discussão no Congresso, no primeiro ano, já em 2019, né? Uhum. E o Paulo Guedes quis fazer a própria reforma. Ele tinha um cara muito estudioso também, mas de uma outra linha, que é o Marco Sintra, o professor Marco Sintra lá da FGV de São Paulo. Ele, um cara muito bem intencionado também, ele queria fazer uma reforma mais baseada na ideia de imposto único, não que tenha só um imposto, mas a ideia de imposto único. E não deu certo por uma fala equivocada dele, enfim, que recebeu críticas de evangélicos, de pastores, e ele, né, foi demitido praticamente, né? Teve que sair da equipe. Aquilo atrasou a reforma, depois o Paulo Guedes retomou a reforma tributária e ela não avançou, também teve várias discussões no Congresso, também tentou se taxar dividendos, não deu certo de novo, enfim, e a coisa foi estancada. Agora, o foco central do atual governo é implementar a reforma tributária. O que preocupa, na verdade, me preocupou na fala do ministro, é que as ações são muito baseadas na receita, em aumentar a receita, né? Seja via o novo refis, o que se chama de litígio zero, um programa de refis novo, né, para refinanciar tributos e tal, facilitar, por exemplo, quem pagar 15 milhões, por exemplo, até 15 milhões, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado, tem um programa que... tá aqui. Retirada do ICMS da base de cálculo de crédito tributário do PIS/COFINS. Então, créditos tributários que o cliente tem direito vão cair. Quer dizer, o cara tinha direito a um crédito tributário, não vai ter mais. E o governo economiza 30 bi. Que beleza, hein? Né? São medidas, é receita. Uhum. Vai aumentar, vai arrecadar mais o governo. Né? Ruim para pequenos e médios empresários. E para grandes empresários também. Novo refis, quer dizer, vai refinanciar as dívidas, né? Dívidas com a receita. Vai extinguir recursos para dívidas de até menores de 15 milhões. Então, se a pessoa tinha uma dívida de 15 milhões, conseguiu negociar, antes tinha um recurso, agora não vai ter mais. Então, isso é interessante. Se a pessoa tem uma dívida e quiser acertar a dívida, não vai ter a possibilidade de ter que pagar mais depois. Né? Consegui, agora vou ter que pagar mais. Já negociei e agora teve um recurso. Não, agora não vai ter mais. Com isso, o governo economiza mais 6 bilhões. Então, assim, é tudo muito na receita. Isso me preocupa. É interessante fazer isso do ponto de vista puramente fiscal, de redução da dívida, do peso da dívida bruta sobre o PIB, é interessante. Mas o ajuste melhor é feito reduzindo gastos. E eu não vi muita... E não tem espaço, na verdade. Se você olhar para o governo reduzir gastos, além de ser mais difícil, porque implica em reformas, né, porque os gastos, as despesas são obrigatórias, então tem que cortar a despesa obrigatória só com o Congresso aprovando. E o Congresso tem uma oposição forte agora ao PT. Tem aí vários candidatos que foram eleitos e que são ligados ao governo anterior do Bolsonaro. Então, assim, é difícil. Então, o PT está optando pelo caminho mais fácil. Como vai ficar esse ajuste, né, de aumentar receitas? Na verdade, isso...
Vão haver muitas concessões, eu acho, justamente porque o discurso do Lula foi muito... eu quero ter governabilidade. Se ele tiver que abrir mão para passar, ele vai abrir. Ele vai negociar. Ele é um excelente negociador, né? Isso é uma característica forte dele. Então acho que é isso que a gente está colocando. Por mais que alguns planos sejam um pouco mais para um lado, né? A gente vai ter muita concessão, vai ter muita abertura aí para se mudar muitas das reformas ou projetos que tem uma capa, né, que a gente estava falando. Exatamente. Mas que dentro algumas páginas ou vão ser arrancadas ou vão ser reescritas, né? Isso, a gente não, eu não sei, eu gostaria de dizer, olha, a reforma do Bernardo Api vai ser aprovada, uma reforma coerente, e na verdade ela é, né? Agora, como ela vai ser aprovada pelo Congresso e como, sobretudo o pessoal do PT vai... Porque imagina assim, você tem aí um aumento de gastos, né, de 145 bilhões, que foi aprovado na PEC do final do ano passado, a gente terminou com... Rompemos o teto de gastos de 145 bilhões. É para aprovar auxílio emergencial, Bolsa Família agora, mudou o nome. Legal. Eu sou favorável. Impacta na redução de pobreza, eu sou favorável. Só que assim, tem que ter receita para isso. Tem que pagar isso. Então, ou você vai pagar isso aumentando receita ou vai reduzindo gasto. Reduzir gasto não tem espaço, porque o governo não quer e o Congresso também não vai deixar. Então, vai aumentar a receita. E vai impactar em quem? Na classe média, pequenos e médios empresários, grandes empresários, todo mundo vai ter que pagar um pouco mais. Não, e principalmente nas camadas mais pobres, né? Porque muito é sobre o consumo. Renda. Exatamente. Agora, com o aumento também do salário mínimo, tu tem uma massa que vai acabar pagando também, mais, entrando justamente nesse... Claro. Recebe auxílio e paga. Pois é, por um lado tu recebe o aumento, por outro tu começa a pagar, né? É legal, divertido. Mas que a proporção é bem menor pro pequeno que pro maior vai pagar muito mais, né? Mas igual tá dentro desse aumento de receita aí, né? Sim. Tá dentro dessa perspectiva aí. Agora, na reforma tributária, isso vai ser discutido também. Imposto de renda, nova tabela, isso vai ser visto. E aí tem as promessas que o Lula fez na campanha e tal. Não sei se isso vai ser viável, acho que não vai ser. Talvez se ele conseguir cumprir essa promessa, vai ser no final do governo, já para o próximo governo, porque não tem espaço fiscal para ele fazer isso, que a ideia é de 5 mil, que quem ganha até 5 mil não paga, né? Isso aí não tem espaço mesmo, né? Não tem. Nem que seja gradativo por 50 anos. Não tem. No final do governo dele, se ele fizer isso, vai ficar ruim o próximo governo. Então, não dá. Acho que seria interessante também a gente comentar da porta para fora, né? Bom, saindo do contexto Brasil, né, que a gente já contextualizou bastante, acho que tem, né, muita coisa que já ficou aqui apontadinha, né, para se observar. Lá fora, para onde a gente olha, quais são os movimentos, quais são os fatores que de fato têm poder de influenciar a nossa economia, onde é que a gente fica mais sensível no cenário macro, né? Para onde vale a pena olhar? Então, o Brasil, eu tenho aqui um conjunto de indicadores. Uma das coisas que o governo Bolsonaro fez de legal, o Guedes, sobretudo, foi aumentar o que a gente chama de corrente de comércio, que é você pega as exportações, tudo que o Brasil exporta, tudo que o Brasil importa, soma importações, exportações, bilhões, compara com o PIB. Aí vê o peso do comércio internacional no PIB. Isso é uma medida muito usada para ver o grau de abertura do país. Isso avançou muito no governo passado. Né? E aí a ação do Guedes, ele abriu a economia. Né? O governo recuou em alguns pontos, enfim, a renda per capita caiu, o juro subiu, a inflação subiu, o câmbio disparou, tudo bem. Tá, mas nesse ponto a dívida pública derrubou, caiu, conseguiu segurar a dívida pública mesmo no meio da pandemia. Então teve coisas legais da política econômica e teve coisas ruins. Mas esse foi um dado positivo, ele conseguiu manter um grau de abertura, aumentar o grau de abertura em relação ao governo anterior do Temer, em relação aos governos passados. Agora, o saldo da balança comercial não aumentou, quer dizer, então aumentou o grau de abertura, mas o Brasil passou a importar mais. Né? Então, o saldo do balanço comercial não caiu, mas ele não chegou a aumentar bastante. Né? Ficou em torno de 40 e poucos, 45 bilhões. No final do governo Temer era 43. Então, aumentou 2 bilhões. Em 4 anos é muito pouco. Mas teve a pandemia no meio. Então, considerando isso, dá para dizer que o cara não foi mal. Então, assim, no cenário externo, a gente tem oportunidades, né?
que vão surgir, porque a gente tem aí um foco do BNDES agora e do Ministério da Indústria e Comércio com o Alckmin, que eles vão direcionar muito para a economia verde. Então, quem tem empresas ligadas, de alguma forma, à chamada economia criativa, economia verde, a questão, né? O ESG, né? Então, esse pessoal vai conseguir mais recursos, né, a juros mais baixos do BNDES, vai conseguir financiar projetos com mais facilidade. Né? Inclusive, sobretudo se tiver uma vocação exportadora desses projetos. A gente tem muito potencial para crescer nisso. E o governo está atento a isso. O BNDES está atento a isso. Isso é uma entrevista do Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES. Ele deu uma entrevista na Globo News para a Miriam Leitão. Ele falou isso abertamente. Um dos focos centrais é esse. Então, todo o governo está envolvido nesse processo. E que isso é muito bem visto lá fora, justamente por toda a imagem do Brasil que estava um pouquinho desassociada a essa. Sim, essa exatamente. Vai ter isso, vai ter, já está tendo essa repercussão da Davos também. Teve um encontro no ano passado também e tal. Então, assim, outro ponto também importante é que aquelas negociações da União Europeia e Mercosul, aquele bloco, né, aquele bloco econômico, vai voltar. Vão voltar essas negociações com muita ênfase, e elas estavam meio paralisadas por conta da ação de desmatamento da Amazônia e tal. O governo passado não prestou muita atenção nesse sentido. Foi um governo que desmatou, que teve impacto ambiental bastante ruim e prejudicou muito a imagem do Brasil lá fora. E isso meio que paralisou as negociações, 4 anos, né? As negociações da União Europeia com o Mercosul. Quem paralisou, na verdade, foi o Macron e a ex-ministra da Alemanha, a Angela Merkel. Né? Então, isso paralisou mesmo, que não gostavam realmente da política ambiental do Brasil, sobretudo o Macron. Então, até porque a Angela Merkel já saiu. Então, assim, isso vai voltar. Né? Então, a gente tem um espaço aí para melhorar nesse sentido. Né? Agora, tem a questão da economia internacional, guerra da Ucrânia, preço do petróleo. Eu ia perguntar essa questão. Por um lado, né, então os países estão mais abertos para dialogar com o país, mas os investidores também estão mais receosos com essa mudança interna. Né? O que esse equilíbrio aí, o que isso fecha o balanço para o Brasil? Principalmente para quem nos escuta, que são mais pequenos, médios empresários, o que isso impacta de fato? Assim, isso projeta mais... Então, a gente pode esperar esses maiores investimentos do BNDES, né, maiores recursos destinados a esse segmento. A gente pode esperar também um país que recupera ao longo do tempo a sua imagem no exterior. Né? Tem agora um embaixador que foi indicado para o Itamaraty. Ele é muito respeitado dentro do Itamaraty, isso é importante. Né? O cara do Itamaraty tem que ser respeitado pelos pares para ter visibilidade fora. Né? Então, vai ter um esforço muito grande para recuperar a imagem do Brasil no exterior. O próprio Lula está muito atento a isso. O Lula, para mim, quando assumiu, e desde o ano passado, eu noto nele um cara, né, que já tem uma certa idade, né, e que está delegando muito mais e querendo ficar como, até ele e a Marina, de certa maneira, como um cara muito antenado com o que está acontecendo fora, até para se diferenciar do Bolsonaro. Tirar esse isolamento. Ele foi se preparando, né? Foi se preparando. Agora até mudou o discurso. Ele não fala mais em meio ambiente, fala em mudanças climáticas, impacto ambiental, ESG. Ele está tá bem atualizado, está se atualizando nisso. Então, o cara que vai trazer isso, né, vai mudar, vai tentar muito mudar essa imagem do Brasil no exterior. E existe um espaço aí para empresas, né, ambientalmente corretas que consigam exportar e trazer essa imagem, né? Aproveitar esse ganho de imagem do Brasil no exterior. Agora, existe também, do cenário internacional, riscos. Por exemplo, a economia chinesa tem a questão da pandemia, lá que está ainda afetando muito forte, a economia desacelerou. Né? Mas uma desaceleração da China não é... Né? O impacto né? A China é um planeta, né? Então, enfim, é um continente. Então, né? A China crescia 8%, está crescendo 5%. Pô, mas está crescendo pra caramba ainda. Então, comparado com o resto ainda... Então, assim, exato. A gente está crescendo 2%, né? Então, né? Comparado com os nossos 2%, dá uns 3 PIBs a mais, né? Então, assim, então tem oportunidades para empresas que estejam querendo
investir nessa área, né, ou exportar, né, e preocupadas com isso. Aí tem, você falou, o Sebrae, que deve dar um suporte para os pequenos e médios empresários, né, para microempresários também. Né. Existe um espaço aí. E uma coisa que é importante dizer é o seguinte, que aproveitem essa intenção, essa disposição do BNDES de destinar recursos. O que falta no Brasil são bons projetos. Né? As pessoas que têm um bom projeto, uma boa ideia, sabem planejar ou contratam um consultor para poder fazer isso, cara, colocou um projeto bom no BNDES, tem umas garantias legais para poder arriscar, sempre envolve risco. Essas empresas conseguem um recurso com juros baixos e conseguem, de repente, fazer o catching up, fazer dar aquele salto de qualidade. Né? Acho que isso é importante. A gente vem falando de novas economias o tempo inteiro. Né? Cada vez esses ciclos acabam girando mais rápido. Né? Então a gente teve a nova economia voltada para as pessoas, a gente teve a nova economia voltada à inovação, e agora chegou a vez que, algum momento atrás, já teve a economia verde, né? Mas agora com uma outra roupagem. Só que eu acho que quem nos escuta, às vezes, é um pouco descrente de pensar, pô, mas eu aqui embaixo, quanto isso vai impactar de fato? Eu quero tentar fazer minhas contas fechar no verde em vez de pensar na nova economia. Só que muitas vezes o teu fornecedor, muitas vezes tem outros meios da tua rede ali, da tua cadeia de suprimento, que isso impacta diretamente, e também buscar essa rede de apoio para te orientar. Porque a gente vê muito isso, as empresas muito olhando o movimento acontecer, mas não querendo fazer parte. Sim. E aí não tem mais como não fazer parte. Não tem mais, né? Até para tu manter o teu negócio sustentável, tu tem que estar olhando as tendências e vendo como é que tu vai te adaptar. É a mesma coisa que o governo. Né? A gente vem com uma grande mudança de governo que não adianta mais ficar dando soco na parede. Tu tem que te adaptar, tem que olhar para o mercado e enxergar, bom, como eu vou me adaptar aos próximos 4, 8, enfim. Né? A última vez foi 12. Então não adianta tu querer ficar pensando e remoendo, dizendo, não, ano passado era bom. Cara, vamos lá. Isso que o Marcelo falou sobre a questão dos projetos, cara, eu acho que é fundamental. A gente tem até uma história aqui no Café que não necessariamente foi pelo BNDES, mas é o que eu quero dizer assim, para ficar ligado nessas... Agora tem novos governos estaduais, a gente está batendo mais no federal, mas aqui passou, por exemplo, a história da Fruc. E a Fruc, ela teve justamente esse salto quando acessou um recurso do Pronamp. E não era um recurso... que é uma linha do BNDES. Não, show de bola, não sabia disso. Mas enfim, eles deixavam de pagar imposto e enfim, podiam colocar esse recurso dentro da empresa, era coisa mais ou menos nessa linha também. Existem muitas linhas de inovação. Eu tenho um cliente no Uruguai que o Uruguai também tem um programa governamental, que eles têm toda uma linha de inovação que, se eu não me engano, eu participei de uma empresa trabalhei numa empresa que, cara, falando de 10 anos atrás, que tinha toda uma parte contábil destinada à inovação, que também deixava de deduzir impostos diretos. Então, é que aí vem aquela falta de conhecimento nossa. Né? Falta de conhecimento, exatamente. Que existem já linhas... É uma barreira. E que a gente não... Exatamente. Pô, tu já pode acessar, tu já pode fazer parte daquilo ali. E outro detalhe, junto com essa questão do projeto, cara, é deixar a tua empresa com as contas organizadinha, redondinha. E aí, a gente está dentro de muitas empresas, cara... Tu vê que a empresa muitas vezes faz lá o básico. O básico para continuar no jogo, né? Eu ia dar cutucada na contabilidade. Eu ia dar. E aí o contador é terceirizado, não é? Não tem uma gestão interna bem, né? Eu ia dar cutucada porque a maioria dos escritórios contábeis se chamam de consultoria ou assessoria contábil, mas que aí é a consultoria. Exatamente. É tu enxergar como tu pode fazer mais. E aí, mas eu cobro só R$300. Então para de cobrar R$300. Cobra mais e mas dá o resultado. Oferece coisas diferentes, né? Mostra só o projeto. Formalizar a tua contabilidade é uma coisa e assessoria é outra coisa. Quando o cliente vislumbra isso, a possibilidade de ter um serviço diferenciado, o cara paga mais. Exatamente. E paga satisfeito porque sabe que vai... Agora, cliente... Aí o que você está falando sobre projeto, mostra um projeto pro cara, mostra que existe a possibilidade. Cara, um cliente nosso, a gente está organizando ali, é um artista e tal, a gente está deixando tudo organizado junto com a questão do contador, mas para poder acessar recursos da onde...
de lei de incentivo à cultura, que agora provavelmente tenha, né, uma... Então é outra área que para quem trabalha com eventos... Criativa, economia da então, cultura. Cara, eu acho que deixar 2 dicas. Deixar as finanças, a parte contábil organizadinha, bem feitinha ali para tu poder facilmente encaminhar um projeto, né, construir e tal. Porque isso sempre vai precisar de negativas, de outras situações aí para... Isso é importante. Eu trabalhei durante 2 anos no BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, lá em Curitiba, né? Mas tem aqui em Porto Alegre, tem um escritório aqui também em Pelotas, né? Ali no Palácio do Comércio. Então, assim, o BRDE, basicamente, ele pega recursos próprios do próprio banco, mas também repassa muitos recursos do BNDES. A maior parte dos recursos são repassados de linhas do BNDES. Então, o que faltava para nós lá, e a gente via isso, eram bons projetos. E mesmo com um projeto razoável, a gente mexia no projeto, melhorava o projeto e viabilizava. Dava consultoria. A gente era consultor, a gente falava isso para a gente. Analista, a gente analisava o nome que parecia era analista de projetos de investimento. Tá. Mas a gente fazia consultoria, analisava, elaborava, às vezes, né? E deixava prontinho para aprovar. Ia para Brasília, aprovava. Agora, claro que se envolve burocracia. A burocracia nem sempre é ruim. Às vezes vale a pena você enfrentar a burocracia. E vai ter ajuda para isso no BRDE, em outras empresas, em outros bancos. Cara, vale a pena porque você vai pagar um juro muito menor do que você vai pagar aí pegando um dinheiro rápido, sem burocracia. Não, né? Usando o cheque especial que muita gente usa, né? Cheque especial. Cara, e tem um outro, não está bem dentro, mas de certa forma tá, porque tem um cliente aí que é o maior comprador do Brasil e quantos dos nossos ouvintes aqui, quantos do pessoal que trabalha aí, Vinícius, atua, que é vender para o governo? Cara, o poder de compra do governo provavelmente também aumente agora, porque o PT normalmente... Isso o PT vai eles vão... Com certeza. Né, e, cara, de repente deixar a tua empresa organizada. Lá na agência a gente tem uma assessoria para licitação. Então o pessoal nos conduz desde a escolha de contrato até a entrega do negócio ali. Então ajuda muito. Daqui a pouco, cara, eu não tenho tempo, não tenho saco e não gosto justamente dessa burocracia, mas... Tu tem que passar por isso. Contrata um despachante. A própria microempresa, se eu não me engano, em licitação, ela pode trabalhar com 10% de ágio ali, de diferença entre o ganhador, porque ela tem prioridade. Né? Então, tem várias brechas, não é brechas, mas vários conhecimentos legais, né, que te dão muitas possibilidades até de tu mudar o teu negócio. Claro, né? Sem dúvida. Mas aí a gente precisa buscar um pouco mais. E esse conhecimento tem que estar traduzido num projeto. Exatamente. No modelo de negócio para o cara poder Eu ia avançar. fazer o gancho, que é a briga que a gente fala assim, ó, cara, empresário, sai um pouquinho da operação. Porque o tempo que tu vai ter para isso é quando tu não tá na operação. Exato. Quando tu não chega em casa 8 horas da noite, 10 horas da noite, não importa o horário que tu vai chegar, porque teu negócio pode trabalhar em horários diferentes, mas que tu vai chegar cansado, que tu não vai ter tempo para tu pensar o teu negócio. Então vale mais a pena tu, por mais que aumentou o salário mínimo, pagar um salário mínimo para alguém executar muitas das tarefas, mas para tu... A velha frase que a gente vai usar em todos os nossos primeiros episódios, planejamento. Planeja onde tu quer chegar com o teu negócio, porque tem muitas possibilidades. E aí, a gente falou alguns exemplos aqui de possibilidades públicas, porque né, é o nosso mote, mas tem outros tantos meios que tu pode buscar, até de parceria, de mudança de estratégia, de produto que tu vende, ou pro nicho que tu vende, que vai, muitas vezes, garantir a tua sustentabilidade. Tem aquela velha frase surrada, né, batida e tal, mas que acaba funcionando, né, cada vez mais, ainda mais agora com as novas tecnologias, que é pensar globalmente, agir localmente. Né? Isso para mim, ainda mais agora com as novas tecnologias. Você pode usar o Instagram para tua empresa, tem que saber usar, né? Contrata alguém para te explicar. Contrata alguém para te explicar. No Instagram, um próprio Facebook mais antigo também, mas dá para usar. YouTube, né? Enfim. Um exemplo, tá? Eu tava conversando com um amigo, né? E ele gosta, no Rio de Janeiro, de observar aves migratórias e tal. Ele falou que aqui... E é verdade, eu moro aqui no Laranjal e vejo isso, né? Eu gosto também disso. Não é um hobby, mas eu gosto de ver e tal. Conheço um pouco e tal. Pesquiso um pouquinho no meu tempo livre. Ver essas aves migratórias. Cara, se você tem um imóvel no Laranjal, né? Você já aluga esse imóvel no final do ano, Airbnb e tal. Por que você não aluga para um cliente estrangeiro
ficar observando aves migratórias aqui passa muito. É uma das áreas do mundo que mais... Vindo do Uruguai, ir de volta para a região mais ao norte do Brasil, enfim. Então, cara, você contrata... Você tá, de repente, pode pegar um período que você não consegue, não no verão, mas enfim, um período menos sazonal, assim, um período já, né, que você tem lá o teu imóvel ocioso e contrata para um americano, para um argentino, para alguém que, né, entra nas redes sociais, vê quem são esses caras, identifica, faz um planejamento, contrata alguém que fala inglês ou alguém da tua família, vai lá, entra, faz um marketing com o cara, não sei o que, traz o cara para cá, o cara vai te pagar em dólar. Rindo? No tempo que você fica com o teu imóvel fechado no Laranjal. Normalmente eles pagam rindo as coisas aqui. Pagam rindo. É isso que eu ia falar. Você sai com ele, ainda leva ele pro Taim, vai... Se tu tá vendo a terceirização como um gasto, como uma despesa, tu tá terceirizando errado. Que isso? Exatamente. Cara, tu vai ter que terceirizar o inglês, por exemplo. Tu vai ter que pegar um cara e tu vai ter que pagar para alguém montar um anúncio em inglês, mas que a pessoa, quando lê lá, entenda o que tu quer dizer, que aí é investimento pro teu negócio. Só que muitos acabam enxergando isso, questão de marketing, enfim, como uma terceirização, como um gasto, como uma despesa. É investimento. Aí, é investimento. Sempre a curto prazo, tu tá terceirizando né? errado. E sempre assim, para a semana que vem. Então, é isso, tu vai ter que botar um pouco à frente para tu colher depois, mas aí vai estudar. Como tu falou, pô, é uma possibilidade que eu acho que nem 1% percebe. Pode oferecer transporte pro cara, te leva até o Taim, né? Agora com o aeroporto internacional aqui chegando. Internacional. Oferece só que tem que pensar fora da caixa, né? Tu tem que parar de olhar lá, pô, mas eu consigo aqui alugar os 3 mesezinhos aqui durante o veraneio, bota um bom dinheiro no bolso, pô, mas olha a possibilidade o ano inteiro de ganhar. Sim. É um exemplo, né? Só um casezinho aí para exemplificar o que a gente está falando. Exato. Eu queria perguntar, né, pro Marcelo, assim, sintetizando, né, todas as questões cenários aqui que a gente colocou. O que a gente vê muito no contato com os empresários de negócios de pequeno porte ou autônomos, de forma geral, né? Eles têm muita dificuldade de entender o que olhar quando vão pensar em mercado, em economia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem hoje um super acesso à informação, né? Então não é difícil chegar na informação, não vou nem colocar aqui se ela é qualificada ou não, mas enfim, tu tem um acesso muito mais fácil, a gente passa muito mais com o telefone na mão e tudo mais, mas tem muita gente que ainda trava na hora de olhar para cenários e tentar traduzir para o seu negócio, porque não sabe nem muito o que olhar e por onde olhar. Então acho que para a gente sintetizar, né, para o empresário que quer olhar para o seu negócio, né, o que é o principal que ele tem que atentar, né, ao longo do ano, como é que está andando, para onde está indo, porque com certeza vai impactar no dia a dia dele. O que depende do negócio. Por exemplo, se você trabalha com... Vamos pegar um negócio de alimentação. Né? Na alimentação, o essencial é diferenciar o produto. Diferenciar o atendimento, trazer uma experiência, não só gastronômica, mas também uma experiência... de vivência, uma experiência agradável para a pessoa frequentar o restaurante ou comprar o produto para quem vende, sei lá, para as doceiras de Pelotas e tal. Né? Tem que diferenciar, tem que criar um doce diferente, buscar uma receita diferente, né? Inovar na entrega também, de repente, né? Investir em um outro tipo de entrega, desbravar um mercado, às vezes fora de Pelotas. Então tem que avançar, né? Fazer o que os outros não fazem, e fazer o que os outros fazem de maneira diferente. Acho que isso é fundamental para qualquer negócio. Estou pensando nos negócios tradicionais. Né? E buscar trazer para o negócio, se não trouxe ainda, esses canais, né? Que são gratuitos. Né? Enfim, Instagram, a ideia do inglês, de contratar, pensar também no mercado externo, né? Porque a diversificação dos serviços e o atendimento, enfim, a diferenciação e diversificação do serviço é essencial para o pequeno empresário, microempresário, reduzir o seu risco. Porque ele está cheio de risco em toda parte. De repente aumenta tributo, de repente aumenta juros, de repente, sei lá, o mercado dele é sazonal. Né? Funciona, uma empresa de sorvete, funciona bem no período do ano, depois não funciona no outro período do ano. Se o cara consegue já imaginar, naquele período do ano que as vacas são gordas, né? Ele pensar,
que eu vou fazer no período que as vacas vão ficar magras? Como é que eu vou contornar a situação? No que eu posso diversificar meu produto, né, sem perder minha característica, investindo pouco, sem alavancar, ficar muito alavancado, para poder, no período de vacas magras, eu não ter uma queda tão grande de receita. Então o cara tem que pensar nessas possibilidades. Claro, como o Vinícius colocou, contrata alguém para pensar por você também. Né? Isso é investimento também. As pessoas pensam, um consultor, o cara não sabe, quem sabe sou eu que estou fazendo, o cara não conhece do negócio. Cara, o cara vai te trazer um conhecimento que você sabe fazer. Você tem o chamado conhecimento tácito, aquele conhecimento de saber fazer. Né? O que se chama de know-how mesmo. Né? O cara sabe fazer. Mas, às vezes, pelo fato de você estar tão envolvido com a prática, né, você não tem aquela visão mais ampla do entorno do teu negócio, do potencial que pode ter no teu negócio. Porque você está envolvido no dia a dia do negócio. É aquela coisa, um soldado na linha de batalha, o cara não consegue visualizar aspectos estratégicos. Né? Tem que ter um general, um oficial ali para poder... E às vezes só bater um papo com gente do mercado, tipo, outros empreendedores já ajuda muito, assim, porque empreender é uma coisa solitária pra caramba, né? A gente fala várias vezes aqui, né? E aí tu fica muito dentro do teu negócio, tu não conversa, tu não toma um cafezinho, tu não tem aquele tempo pra... Daqui a pouco tu não vai nem falar do teu, mas tu vai ouvir uma história. E essa história talvez faça sentido. Bota louco, isso aí é legal. A pergunta era mais no sentido de marcadores de cenários, né? O que cuido? Tá. Cuido taxa de juros, cuido dólar, cuido... Taxa de juros vai subir ou vai descer? Qual é a perspectiva? Nesse sentido, mas eu digo assim, o que olhar? Porque, bom, se tu para olhar, ou se tu abre um site especializado, ou se tu vai ler indicadores econômicos no NER, no jornal impresso, que tu chutaria? É muita informação. Então, o que é o mínimo para conseguir ter uma ideia? O que né, principais marcadores, assim, para pelo menos, eu tô tentando entender como é que tá o mundo ao meu redor, né, sem ser pelo vizinho da porta. E além disso, onde tu apostaria tuas fichas? Eu acho que vai subir ou vai descer a... Leandro atravessou o samba. Leandro já botou polêmica no negócio. A questão financeira é fundamental, porque a taxa de juros agora está alta, né? Está 13,75%, taxa de juros básica, fora os juros de cheque especial e tal, que são bem mais altos. Capital de giro, hot money e tal, que é muito mais alto. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Buscar assessoria ou a pessoa que gosta de planejar, buscar na própria internet, ter conhecimento de planejamento, né, financeiro, para não se expor muito a juros altos, porque o governo está começando agora, né, a parte fiscal está muito associada a juros altos. Se o governo, no final do ano, não cumpriu o que prometeu agora, o Haddad prometeu, isso vai se refletir em juros mais altos. E juros mais altos para você, custo de capital mais alto, né, e enfim... é mais despesa financeira. Então, evitar despesa financeira, né? Saber comprar, negociar com seus fornecedores sempre, para aumentar a tua margem, negociar com os fornecedores o máximo possível de desconto. A inflação, a tendência é? A inflação... Pausa dramática. A inflação ela caiu, né, no meados do ano passado, depois voltou a subir em novembro, né? E a tendência agora é se manter aí, mas ela pode subir, depende muito da questão fiscal. Sim. Ela pode subir. E a inflação agora vai ter agora com a questão da seca e tal, alguns alimentos subindo de preço. Eu digo porque o pequeno negócio, um dos principais fatores dele de redução lá do CMV, do custo de mercadoria vendida, é tu fazer uma compra estratégica sendo, vamos lá, comprando muito e estocando, mas daí tem que ver o custo desse estoque. Né? Ou não comprando justamente porque a tendência da matéria-prima ou do insumo é baixar. Né? Então, mas o pior da inflação acho que já passou. Tá? Se ela voltar, o pequeno empresário vai saber, vai ter tempo de reagir a ela. Embora a inflação, quando sobe, ela sobe rápido. Sim. Mas ele não vai voltar como voltou, como foi até agosto do ano passado. Sim, que é o caso dos combustíveis aqui na nossa região. Né? Sim. Quando teve a virada do governo, foi um burburinho que ia voltar a gasolina lá a R$7 que a gente pegou há um tempo atrás, e na verdade agora está mais barato. Né? A gente está conseguindo pegar a gasolina a menos de R$5 aqui. A desoneração também vai continuar. Então, pois é. Então, é isso que eu acho que o empresário tem que estar atento, sabe? Sair um pouquinho das notícias genéricas
e buscar uma fonte mais confiável, mas principalmente que reflita no seu negócio, sabe? Sim. Que muitas vezes ele nem sabe quais são os principais insumos do seu negócio. E aí entra a questão de negociar com os fornecedores. Pois é. Manter sempre um canal sempre aberto de negociação, priorizar aqueles que honrar aqueles que conseguem oferecer descontos para ele, né? Porque manter margem em negócio competitivo é difícil. Né? Porque às vezes você não consegue aumentar preço, você perde os clientes. Você não consegue reduzir despesa porque a inflação está subindo, porque o fornecedor aumentou o preço e tal. Então, manter a gestão da margem dele, manter uma margem favorável é fundamental. Então, né, cuidado. Eu acho que outro ponto, talvez, para ficar prestando atenção é a questão dos subsídios. Né? Eu lembro do governo do PT ele ser muito forte nisso, em reduzir o IPI, por exemplo, do automóvel. Isso gera um efeito no mercado de seminovos, de usados, né, grande, assim, para esses empresários também ficar atentos. E, por exemplo, acho que o IPI também da linha branca, se não me engano foi no governo da Dilma, também. Tem um reflexo grande no mercado, até, de oportunidade ou até mesmo de não comprar ou comprar, né? Ficar atento a isso, porque eles, pelo que mostra a história, eles são... É um governo que de certa forma vai fazer isso. A própria né? Minha Casa Minha Vida, que já voltou, não sei se já mudou o nome, mas também a tendência é que tenha muito mais verba para a construção de casas populares. Era Casa Verde e Amarela, vai voltar agora a Minha Casa Minha Vida. E esse é o Minha Casa Melhor também, que era justamente um financiamento subsidiado para comprar os móveis da linha branca, que já tinha a desoneração de boa parte do IPI ali. Então tu enxergar essas possibilidades que também o governo vai movimentar, mas também o que isso gera de impacto, não diretamente, mas indiretamente. Não, gera impacto direto em tudo, inclusive para o Estado e para o município. Porque ele vai lá, desonera por um lado, mas acaba tirando dinheiro, muitas vezes, do Estado, né? Dinheiro do repasse. Mas que nem agora aqui na nossa cidade, que a Câmara dos Vereadores não renovou os subsídios, vamos dizer assim, para essa linha popular. Então vai vir subsídio de um lado, tira do outro, daí vem essa briga, essa guerra, esse equilíbrio, mas que as empresas, o empresário, acho que esse é o ponto que a gente tem que destacar aqui, né? O empresário, ele tem que saber das notícias, tem que saber se informar, dos impactos do seu negócio. Para de tentar prever, que nem a gente está brincando aqui, mas prever um troço sem informação. Adaptação é mais importante do que previsão. Porque daí a gente tem lá um empresário. Primeiro que ele já não conhece muito seus números, que a gente já debateu isso várias vezes. Segundo, pergunta a projeção dele, ele nunca sabe, mas ele sempre quer mais. Daí o cara quer projetar 15% de aumento num ano que ele não sabe nem o que está acontecendo no impacto dos seus principais custos. Pô, o cara está dizendo que ele vai crescer, então 40%. Porque... Você tocou num ponto de planejamento que é fundamental, que assim, o empresário brasileiro, pequeno, médio, até às vezes o grande empresário, ele não tem uma cultura de planejamento. Né? Então, planejar não quer dizer o seguinte, eu vou fazer um plano e aí muda tudo e aí eu jogo meu plano fora. Não. Cara, você faz um plano... O planejamento tem que ser constante. Você faz um plano no mês, depois revê o plano no mês seguinte. Adequa teu plano às novas variáveis. Essas variáveis... Vai mudando, vai alterando. Tá, mas você tem... Com planejamento você evita muita coisa. Você consegue evitar muito risco. Que é isso que a gente está falando aqui, né? Todas essas variáveis que a gente vem falando, discutindo aqui, é isso que a gente está alertando para o nosso ouvinte. Então, domine, ou pelo menos tenha lá nos seus favoritos. Sim. E aí vem a discussão do Instagram e usar os meios para isso. Tu segue quem no Instagram para te influenciar a tu enxergar esses indicadores, né? As notícias. Porque isso é importante. Em vez de tu gastar lá 1 hora, 1 hora e meia, tu pode gastar em outras coisas, daí vem a nossa saúde mental, enfim. Mas também utilize esses meios para te ajudar. Escolher bem as fontes. Porque daí tu vai estar recebendo essa informação periodicamente, né? Acho que essa é a mensagem, acho que já está indo para a parte final aí do nosso programa. E o nosso Gotas tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? E a nossa estante também. Mas a mensagem, acho que para o nosso ouvinte é essa. Domina um pouco mais essas estatísticas para tu te basear em cima de coisas reais, né? E aí sim, adaptar o teu plano àquilo que não é só o que tu quer, mas o que o mercado está dizendo para tu fazer. Muito bem, então, gurizada. Vamos puxar o nosso primeiro quadro aqui, então. Vamos puxar o Gotas diretaço, então. Eu ia pedir pro nosso convidado fazer um fechamento aí dessas previsões beleza. Aí que ele comentou um pouquinho desse cenário interno e externo, mas
que tu pode deixar aí de resumo final para o nosso ouvinte? Fechando a nossa conversa. A gente tem aí 16 dias de um governo novo, né? A previsão de crescimento do Brasil esse ano é uma previsão de crescimento modesta, mas isso muda com o tempo. De novo, o planejamento do governo muda semanalmente, praticamente. Então, o planejamento é uma coisa situacional, ele vai mudando, né? Então, espera-se que o país cresça esse ano em torno de 2%, mas aqui em Pelotas o crescimento pode ser muito acima disso, no Rio Grande do Sul pode ser muito maior que esse, né? Vai depender. Aqui a gente tem um governo que é bem diferente do governo federal, né? Que é outra linha, né? Um governo mais de centro, né? Então, a gente tem a possibilidade de ter um crescimento maior no Estado. Cuidado, né, sobretudo, com a questão de margem, fazer gestão de margem, né, evitar contratar empréstimos com juros muito altos, ter cuidado também nas decisões de compra, né, para comprar insumos, para negociar com os fornecedores, para contratar serviços, sempre negociar também, né? Manter uma relação com os fornecedores de longo prazo, trazer para o longo prazo, não ficar comprando cada hora de um, né? Porque você vai fidelizando o cara, você cria uma parceria ali que pode se traduzir uma margem melhor para você, né? Menores custos, né? Procurar praticar preços diferenciados. Você pode cobrar mais alto desde que você ofereça um serviço diferenciado, né? Então, você pode cobrar mais alto. Mas, às vezes, tem que ver se o cliente aceita, se o mercado está permeável, vai aceitar esse preço mais alto. Mas é possível você cobrar, diferenciar também o seu produto no preço, né? Mas tem que ser feito com cuidado. Naturalmente, você tem que ter um serviço compatível, né? E é isso. Gestão financeira é fundamental. Saber o valor do negócio é fundamental também. Eu vou falar rapidamente aqui, eu faço, eventualmente, consultoria, e consultoria de valor da empresa. Quer dizer, a gente consegue determinar o valor da sua empresa. Para que saber o valor da sua empresa? Você pode calcular o valor para ver entradas e saídas de sócios. Um sócio vai entrar na tua empresa, ele tem que saber o valor da tua empresa. Um sócio vai sair da tua empresa, vai ter que remunerar ele, tem que saber o valor da empresa também. Você quer saber o valor de uma ação na Bolsa de Valores para saber se ela está cara, se ela tem potencial de alta, potencial de queda. Você pode nos consultar também. Questão de herança, questões de divórcio também, outros processos judiciais também envolvem valuation, né, que é essa técnica de encontrar valor. Projeto de investimento, você quer fazer um projeto de investimento para o BNDES, para o BRDE, para algum banco, precisa também saber mais ou menos o valor da tua empresa, o potencial de geração de caixa da sua empresa, né? Planejamento estratégico também entra o valor da empresa, tá? Então, o nosso site Valométrica, sem acento, né? valométrica.com.br. Entra lá, tem lá o contato, entra em contato com a gente que a gente auxilia. É muito focado para pequenas e médias empresas, também micro, pequenas e médias empresas. Então, o nosso custo não é alto, né? A gente quer, na verdade, eu sou professor, pesquisador, eu quero popularizar isso, trazer isso para o mercado, né? Então, eu nem faço consultoria como minha atividade fundamental, mas eu faço, eventualmente, consultoria e sempre atendendo pequenas, micro e médias empresas para poder trazer um serviço diferenciado para elas. Perfil em redes sociais da Valométrica tem? Pode passar os arrobas? Tem no Instagram, Valométrica. Se você digitar lá, Valométrica, no Instagram, vou procurar aqui. Quer puxar o Goto? Vamos puxar o... Valométrica mesmo. Você coloca Valométrica. Valométrica. Show de bola. Bom o arroba, hein? Show de bola, show de bola. Isso aí. Maravilha. E ali